Olá, mais uma tarde com você no podcast Fala Comigo Deus. Aí, ó, juntinho seu almoço, seu horário, né, que você vai se alimentar, vai estar comendo aquela comidinha gostosa, ou na sua casa, preparando ainda, né, ou também no seu carro, indo para algum lugar, para o almoço, né, e aí você vai estar ligadinho conosco de 12h a 1h. Hoje, em especial, com uma pessoa de Deus também, um homem de Deus, muito usado por Deus. Mas antes eu quero dizer a você que está chegando agora para o nosso programa, que está assistindo porque foi convidado esta semana, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho e participa com a gente. Visita lá os outros episódios que nós já fizemos, né, que já estão gravados aí para você. Cada testemunho vindo do céu para te alimentar, já que você se alimenta nessa hora, o teu corpo traz teu alimento físico, Jesus também traz, o Espírito Santo traz por Deus, né, o alimento também espiritual, que isso é a nossa marca, né? A intenção de Deus com esse programa, pastor, é exatamente trazer o alimento espiritual para as pessoas, né? Um testemunho, uma palavra, né? Um momento de que eles podem estar em casa ou no trabalho meditando, às vezes foi para o trabalho hoje com pesar, com dificuldade, até de chegar no trabalho, tão angustiado, né? As pessoas estão tão angustiadas. E esse programa, ele traz alento, traz esperança, traz paz e pode fazer você crescer espiritualmente. Hoje, em particular, nós estamos aqui com um grande homem de Deus, pastor, né, Josué Cordeiro. Nada mais, nada menos do que o diretor, presidente, hoje, né, do nosso Abrigo da Pedra de Guaratiba, abrigo das igrejas congregacionais, não é isso? Muito bem, um homem casado, pai de filhos, avô, advogado, né, que é um homem que tem um conhecimento vasto, um homem que tem um entendimento grande sobre todos os assuntos. Um homem que estudou, se preparou dentro da obra também do Senhor. É um pastor da igreja Congregacional de Anchieta. Muito bem. Pode dar uma luzinha para o nosso público aí, pastor? Mas eu quero primeiramente agradecer o privilégio de estar aqui, né, de ser convidado e desejar aí a todas as pessoas que estão nos assistindo um excelente almoço aí, obviamente, e aproveitar aqui, quem sabe, para sanar dúvidas, para tirar, né, qualquer dificuldade que tenha sobre a questão de adoção, de cuidado de crianças. Sim. Então eu creio que será um tempo proveitoso, pelo menos assim espero. Será, pastor, porque nós estamos falando aqui com um homem que ele tem inspirado, né, a muitos líderes, né, a se colocarem para servir também, porque ele é um homem que está a serviço do reino, né, lá em Pedra de Guaratiba, já há quantos anos? Desde 2018, 7 anos. 7 anos, né? E não é uma tarefa fácil, né, pastor? Não é fácil, não. Administrar o Abrigo da Pedra de Guaratiba, porque nós lidamos com vidas, né? Sim. Então, e vidas tenras, né? Delicadíssimas. Né? Iniciando, vamos assim dizer, essa caminhada, porque nós trabalhamos com crianças de 0 até 17 anos, 11 meses e 31 dias. Nós temos aqui o nosso pastor da Igreja Amarelinha do Encantado, ele também foi um homem criado também num abrigo, né? Pastor Fiuza. Pastor Fiuza, e ele conta aí que aprendeu muita coisa, e eu conheço, pastor, o Abrigo da Pedra de Guaratiba, o abrigo congregacional, é um trabalho impecável, né? Com certeza. Que, aliás, nós vamos falar daqui a pouco, mais para o final do programa, sobre... Nós já estamos anunciando um grande evento, né? Essa festa tradicional. Todo ano. Mas daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Vamos começar agora com o programa. Nós vamos começar com as perguntas. Vou estar fazendo as perguntas para o senhor. O senhor fica bem à vontade. Essa casa é sua, né? Não se preocupa. O senhor vai responder com tranquilidade. Queremos saber um pouquinho da sua infância, porque o senhor foi criado num lar evangélico, né? Sim, eu sou criado num lar evangélico, meus pais membros da igreja congregacional em Anchieta,
né? Então eu sempre fui criado na igreja, eu nunca me afastei da igreja, embora a gente sempre dá uma voltinha ali fora, né? Voltinha, Sempre dá. que isso, conta pra gente direitinho. Vamos lá, então eu me converti com 18 anos. Sim, né? De verdade, sim. Teve um encontro com Deus, né? De verdade. Exatamente. Aos 18 anos eu posso dizer que eu tive o meu encontro com Deus, eu me lembro do dia, da hora, da situação, das circunstâncias, né, em que isso ocorreu. Então, a partir do dia 2 de novembro de 76, eu posso garantir, assim, tranquilamente, foi o dia que eu tive o meu encontro real com Cristo, que é uma experiência pessoal, correto? E a nossa oração é que cada um possa ter essa mesma experiência. Mas a minha infância sempre foi na igreja, né, sendo ensinado à luz da palavra de Deus. Meus pais sempre me ensinaram isso, correto? Então eu tive uma infância muito alegre, tranquila, brincando muito. Fico hoje com pena dessa geração que não teve o privilégio que eu tive de brincar na rua, de chegar em casa, enfim, beber água da torneira, de pisar na lama sem ficar doente, uma série de coisas que a gente parece que tinha uma proteção especial, né? Hoje, qualquer ventinho, já está a criança aí com pneumonia. Eu enfrento muito isso lá no abrigo, inclusive. Então, a minha infância foi uma infância, assim, tranquila, com as dificuldades inerentes à nossa classe ali, tá? Mas, acima de tudo, abençoada por Deus. Isso é muito bom, porque o senhor teve uma infância com o privilégio de ser dentro de uma família cristã, né? Uma família que conhecia a palavra. Isso também é muito importante, né? É importante. E é bom ver que os seus pais cumpriam aquela palavra, né? De ensinar o filho o caminho que devia andar. É interessante, Ângela, que eu, de 2018 para cá, eu comecei a fazer um levantamento sobre as crianças que entram no Abrigo da Pedra, para tentar entender um pouquinho a infância deles. Sim. Né? E o que eu tenho descoberto é algo assim que me deixa muito animado, mas ao mesmo tempo preocupado. Os nomes das crianças. Toda criança que entra no abrigo, eu observo o nome que aquela criança traz. Porque a grande maioria, eu dou o nome. Porque a maioria, no nosso caso, são bebês. Vem bebezinho. Sem nome. E quando uma criança entra no abrigo sem nome, ela tem que ser registrada nos nossos documentos ali como RN e o nome da mãe. Porque, via de regra, a mãe é conhecida, a gente não conhece o pai. Então, por exemplo, vamos lá, a Maria, então, RN de Maria, RN de Ângela, RN de Eliane, RN de Flávia. É o nome RN de recém-nascido e o nome da mãe. Então, isso às vezes você vai encontrar na caderneta de vacinação, no SUS, nos hospitais. Porque hoje a criança já sai da maternidade registrada. Mas antigamente não era assim. Você deve conhecer casos, por exemplo, que o pai ia registrar o filho. 15 dias. Não, se demorar. Demorar 15 dias está ótimo. Eu conheço gente que foi registrada 8 anos depois. Assim, né? Também conheço. No futebol o pessoal chamava os gatos, né? Porque não era nem gato, já era tigre. Né? Mas hoje não, hoje isso não, especialmente nas grandes metrópoles, isso não é mais, não é possível. A criança hoje, ela já sai, isso é uma coisa muito boa, ela já sai com o nome, com o RG e com o CPF. Olha que coisa, hein? Como é que evoluiu. Hoje uma criança sai de dentro da maternidade com o CPF. Né? Mundo moderno. Mudou bastante. Mas os nomes me chamavam a atenção. Então vamos lá. Era Mateus, era Moisés, era Felipe, era Ana, era Débora, né? E eu comecei a pesquisar isso. Eu uma vez estava dirigindo no meu carro e um menino atrás, assim, no banco de trás, ele perguntou assim: o seu carro não toca música gospel? Que eu estava ouvindo a rádio comum. Eu falei: toca, mas eu normalmente gosto de ouvir notícias, então eu gosto dessas rádios que trazem notícias, né? Tá, eu falei: por que você gosta de música? Gosto. Aí eu botei numa rádio, eu estava tocando uma música. E ele começou a cantar essa música. Eu achei estranho porque a origem dele não
mostrava que ele tinha tido algum contato com a igreja, com o povo gospel, enfim. Ele começou a cantar, mas como assim? Você está cantando essa música? Você conhece? Conheço. A minha avó sempre me levou para a igreja. Oh, que lindo, né? A importância do versículo que nos fala, né? Que ensina o caminho. A criança no caminho que deve andar. O caminho que deve andar para que mais tarde não se desviará dele. Né? É uma coisa interessante também, estou falando sobre filho de crente, de cristão, como o senhor era, né, filho de cristão, e que aos 18 anos, que na verdade só teve o grande encontro, né, com Jesus. Porque às vezes a pessoa é criada num lar cristão, mas ela nunca foi levada a ter uma experiência de conversão, né? Então ela se habituou àquele ambiente. Ela está ali, mas nunca teve uma experiência de fato, né? E isso é preocupante. A gente precisa tomar. O filho do crente também precisa ser evangelizado. Entendi. Isso aqui a gente tem observado em vários testemunhos, pessoas quando vêm, muitos, pastor, que sentam aqui para dar o testemunho, falam sobre isso. Um determinado tempo, com 17, com 15, eu tive o verdadeiro encontro, muito embora fosse de uma família cristã. Mas muito bem, vamos lá. Essa infância foi uma infância agradável, o senhor se tornou um homem alegre, um homem feliz, teve esse encontro, depois foi fazer seminário, não é isso? Isso, eu fui fazer seminário, eu já estava com meus 21 anos, quando eu fui fazer seminário. O que motivou o senhor a fazer seminário? Eu entrei para o seminário não para ser pastor, eu entrei só que eu queria aprender um pouco, eu me converti e o meu interesse era me aprofundar um pouco mais na Bíblia, então eu entrei no seminário. No segundo para o terceiro ano, aí eu recebi o chamado, senti o chamado para ser pastor. Né? Aí eu saio de um seminário que é somente à noite, na Igreja Evangélica Fluminense, que é a primeira igreja evangélica no Brasil. Sim. E eu vou para Pedra de Guaratiba estudar no seminário, onde hoje é o abrigo. Onde é o abrigo, no mesmo terreno. Num lado era o seminário, do outro lado era o abrigo. E lá eu fiz seminário interno. Né? Estudei integral, dedicação integral. Dali eu saio em 82, eu me formo, em 83 eu vou para um campo missionário em Belo Horizonte. Eu fui reabrir um trabalho que hoje é a primeira igreja evangélica congregacional de Belo Horizonte. Maravilha, trajetória grande, bonita. 42 anos atrás. É muito importante. A faculdade veio depois do seminário? Depois de casado já, como pastor. Casado. Eu só vou entrar na faculdade de Direito em 1987. Eu já estava aí com 4 anos de casado. Estava em missões, já estava trabalhando. Aí eu já estava pastoreando a primeira igreja congregacional de Mesquita, aqui na Baixada. Aí eu fiz faculdade ali, faculdade de Direito, e me formei em 91. E gosta de Direito? Eu atuei durante... muito? Eu trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado e também eu tive escritório, né, da advocacia, tanto aqui no Rio como em São Paulo. Então, mais de 30 anos atuando como advogado, né, e gosto muito. E pude ajudar muita gente, em muitas situações, inclusive o abrigo da Pedra de Guaratiba. É disso que eu vou falar agora. A minha entrada no abrigo é através da advocacia. Deus, ele é estrategista, né? Preparou o senhor no direito, o senhor fez seminário, pastoreou, né? Preparou o senhor no direito, né? Para o senhor entender bastante de lei. O senhor está há 7 anos já comandando o abrigo da Pedra de Guaratiba, que não é uma tarefa fácil e que é importante entender de lei também, né? Porque tem tudo a ver, né? Muito bem, agora nós vamos falar sobre o abrigo. Fala sobre o trabalho do senhor dentro do abrigo, as crianças, como elas vêm. Pode falar para a gente? Ok. Como eu disse, eu vou para o abrigo para resolver uma questão incidental. Lá atrás, há 7 anos atrás. Exatamente. Então, estou falando de 2017. Sim. Né? Então, eu vou ali, havia um problema jurídico interno, eu vou lá para resolver isso. Acaba eleito conselheiro, e uma vez conselheiro, presidente do abrigo. Então aí sai o advogado e entra o gestor. Né? Então eu tinha que administrar o abrigo, tudo era novo para mim. Né? Eu nunca tinha... Eu conheci o abrigo desde a barriga da minha mãe, que trabalharam no abrigo, meus pais trabalharam no abrigo muito tempo. Minha irmã trabalhou... Pode falar um pouquinho? Posso, minha irmã deu literalmente a vida pelo abrigo, ela morreu dentro do abrigo.
trabalhando. Pode contar um pouquinho? Posso. Só um adendozinho? No dia 13 de novembro de 98, eu recebo a notícia, eu estou em São Paulo, olha, sua irmã faleceu. E aí eu fui ver em que circunstâncias minha irmã tinha falecido. Ela tinha 42 anos. E ela era secretária no abrigo da Pedra de Guaratiba. Ela era secretária. Esse mesmo abrigo que onde eu estou, comanda. exatamente. 20 anos ali. E ela chegou de manhã para trabalhar, normal, sem nenhum problema aparente. Mulher de Deus também. Sim, membro da igreja de Anchieta. E ela foi tomar café e uma criança fez uma malcriaçãozinha lá e necessitou chamar a atenção. Então ela chamou a atenção, a criança respondeu e correu. Né? Então ela deu uma corridinha, quando ela pegou essa criança, ela sentiu uma dor no peito, infartou, caiu o alimento. Morreu cuidando de uma criança, exatamente. Cuidando da criança. 42 anos. Que história linda. É engraçado que... Triste, né? Mas assim que eu acho... É tragicômico, né? Por quê? Porque depois, em abril, isso foi em novembro de 98. Em abril de 99 eu fui para a festa, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E quando eu estou nessa festa, as crianças estavam ali, eu brincando com as crianças, e de repente alguém falou, ele é irmão da Solange. Quando ele falou irmão da Solange, uma criança que estava, ela deu os passos para trás, começou a chorar e dizia para mim assim, eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Meu Deus, aí eu falei, que é isso? Aí ele falava assim, aí tiraram a criança, né? Aí eu falei assim, a sua irmã morreu quando ela pegou ele. Foi ele que fez a... E ele, assim, como se ele estivesse se desculpando, né? Eu não tive culpa, tio, eu não tive culpa. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fui pra ser aquele rapaz, que isso... Claro que você não tem culpa. Mas assim, eu não sei como é que tá essa criança hoje, que já é um adulto, que já é um homem, mas assim, eu não sei o que ficou na memória dele. Mas ele ouviu apenas alguém dizendo, é o irmão da Solange. Não sei se ele pensou assim, vai se vingar, vai fazer alguma coisa. Eu vi que a morte da Solange tinha feito ele sentir alguma coisa. E é como se ele estivesse se desculpando, né? Então, essa experiência me marcou bastante, né? Por isso que para mim ela é tragicômica, porque foi numa situação assim que a gente não esperava, né? Então eu mesmo procurei descontrair o clima, porque ficou um clima assim... natural, né? Daquilo. Diferente. E eu confesso, naquele momento eu fiquei muito mais preocupado com aquela criança. Isso marcou ele. Né? Nunca mais tive... De repente até está ouvindo a gente aqui, não sei. Né? Então dizer que não há na nossa família nenhuma queixa. Foi uma fatalidade. Já visto que o senhor está lá, né? Exatamente. Cuidando dele. E que serviu de motivo. Porque ali, quando eu vou trabalhar no abrigo, eu faço isso também em memória dos meus pais e da minha irmã. Da sua irmã. Que lindo. Né? Quer dizer, o que poderia, na vida normal, né, humanamente falando, ser uma coisa, um motivo de tristeza, de angústia, de chateação por ter perdido a irmã lá, virou motivação. Exatamente. Continuar fazendo a obra. Aquilo não foi obstáculo, foi trampolim. Serviu de motivação, foi trampolim. Muito bem, é isso que o cristão tem que fazer. Né? Porque morrer, já dizia Paulo, né? Viver é bom, morrer é lucro. É lucro. Não é verdade? Nós não temos, sabemos que nosso mundo não é esse aqui. A gente tem que estar se preparando sempre para o que venha por vir, né? O porvir do Senhor, com Jesus. Mas muito bem, vamos falar mais sobre essas crianças. Como é que o senhor recebe, em que circunstância, como vêm essas crianças para o abrigo? Quantas crianças podem obter hoje o abrigo? Vamos lá. A legislação, ela mudou muito, muito. Na minha infância, o abrigo recebia de 150 a 200 crianças. E não tinha funcionários, eram todos voluntários. As pessoas que trabalhavam lá, elas eram voluntárias. Não recebiam nada para trabalhar ali. Né? Se alimentavam lá dentro, obviamente, mas receber registrado como é hoje, não. Então, naquela época, eram 150, 200. Eu lembro muito bem dessa época, eu ia lá. Meu pai levava, final de semana, algumas crianças iam para minha casa. E outras crianças iam para outras casas. Depois voltavam no domingo à tarde. Né? A partir de 1988, a nova Constituição, né, houve uma mudança.
né? Que depois, na década de 90, mais precisamente em 1990, com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí mudou mesmo. Nenhuma criança hoje pode ir para um abrigo a não ser por uma determinação judicial. Sim. Então, para entrar no Abrigo da Pedra, em qualquer outro abrigo, tem que haver uma determinação judicial. O conselheiro tutelar, via de regra, é quem primeiro tem contato com essa criança, por alguma circunstância, né? E o conselheiro tutelar, ele tem um poder muito grande. Ele pode tirar uma criança de um pai e de uma mãe, ele tem poder para isso. Se ele observar que o direito daquela criança está sendo negado, ela está sendo prejudicada, ou a criança reclama, o conselheiro, ele tem poder de chegar ali, tirar essa criança, vai comunicar, levar para o abrigo direto, inclusive, mas ele tem que comunicar ao juiz em 24 horas, tem que ter uma posição, uma decisão. Se eu mantiver dentro do Abrigo da Pedra uma criança sem uma determinação judicial, eu estou cometendo um crime de sequestro. Então, em primeiro lugar, determinação. Tem que ter a determinação judicial. Motivos. Bom, os mais variados. Uma criança pode entrar no abrigo porque ela foi maltratada, ela teve os direitos delas aviltados, alguém agrediu, né? Ela está cometendo algum delito na rua, e para mim o mais grave e tem sido cada vez mais comum, o abuso. O abuso sexual de criança, inclusive bebês. Inclusive bebês. É lamentável essa situação, porque... É inacreditável. Ainda mais nós que recebemos bebês. Eu tenho hoje 8 bebês com menos de 1 ano. Né? Além disso, aqueles que são chamados de entrega voluntária, que é o melhor. Como é que é isso? A entrega voluntária é o seguinte, uma mãe, ela não é obrigada a cuidar e criar o seu filho, pela legislação. Se ela sente que ela não tem condições, apesar de ter dado à luz, ela pode procurar o poder público e pedir ajuda. Olha, eu não tenho como cuidar dessa criança, vocês podem me ajudar? O poder público vai pegar essa criança e vai cuidar para ela. Vai mandar encaminhar para um abrigo e vai encaminhar para o processo de adoção. Sabia disso. Não é crime. Se a mãe entrega em compensação, você deve lembrar que era muito comum antigamente encontrar criança em caixa de sapato. Sim. Né? Ontem ou antes de ontem, teve um bebezinho que foi encontrado por um gari. Passou na televisão agora, tem 2 dias. Isso está cada vez mais raro. Aí o gari pega e leva para tem que levar. Leva para a delegacia. Encaminha para o juizado. Exatamente. Para o abrigo. Tá? Aí, então, veja bem. Então, os casos que nós temos assim, maus tratos, isso que eu te falei. Sim. Agora, a entrega voluntária é que seria o ideal. Por quê? Essa criança vai ficar pouco tempo dentro do abrigo, porque ela não tem oposição. Não tem oposição. Se ela foi entregue, então não tem processo de instituição de paternidade. Porque uma criança que chega nessas condições que eu falei de maus tratos, abuso, o Ministério Público tem que propor uma ação chamada ADP, Ação de Destituição de Paternidade, para depois mandar essa criança para uma família. E como é que fica a paternidade dele depois? Vamos dizer, tirou a mãe... Está dentro do abrigo, como é que é registrado essa criança? Como é que fica essa... Vamos lá, a criança que chega no abrigo, se ela não tiver nome, nós vamos providenciar um nome para ela. Dentro do Abrigo da Pedra, antigamente eu deixava cada um escolher, mas aí dava muita briga. No bom sentido, né? Mas, não quer fazer o melhor. Então, pronto, o diretor dá o nome. Então, geralmente eu ouço alguma, enfim, né? Então eu dou o nome. Esse nome não significa que vai ser o nome definitivo dessa criança. Pode mudar no futuro. Pode, mas ali chegou. Via de regra, se aquela criança está naquele processo ainda de ficar acolhida, o juiz vai mandar providenciar a certidão. Então ele vai perguntar, como é que ela está sendo chamada? Aí é que entra. Né? Eu tenho um fato, se você me permite, que é muito interessante. A primeira criança que chegou no abrigo, na minha gestão, foi um menino que ele nasceu dentro do Talavera Bruce, que é um presídio. Né? De alguma mãe lá. Vou proteger só o nomezinho dele. Tá, sim. Mas é uma criança que os pais estavam presos em Bangu
E essa mulher deu à luz. A mãe e o pai também? A mãe e o pai, os dois presos, né? Cada um na sua ala. Entendi. E ele nasceu e a legislação permite que a criança seja amamentada. Se ela mamava no peito, a mãe durante 6 meses... Fica com a criança. Fica com a criança. Tá. Depois é tirada. Quer dizer, aí eu não entendo muito bem né, qual é o efeito disso. Mas tudo bem. Então, com 2 meses que ele estava ali, amamentado no peito, a mãe cometeu um outro delito lá dentro. Eu não sei se ela cometeu... Ela cometeu uma indisciplina. E teve que ir para um compartimento. Exatamente. Então foi para vamos botar assim, um cantinho da reflexão. Então foi para lá. E ele não podia acompanhá-la. Né? Ele não podia ir. Amamentado. Exatamente. Então, aquela criança foi levada para o abrigo. 16 de abril de 2018. Eu não esqueço a data. 16. Foi a primeira criança depois da reabertura. E ele chorava muito. É fome, não comeu, só que não se alimentava de jeito nenhum. Mamadeira, nada, meu Deus. Aí chegou aquela coisa, acostumada com a mãe, né? Acostumada com a mãe. Então, para ele conseguir mamar, instintivamente eu estava assim, massageando o bico da mamadeira, né? E, enfim, mas assim, porque... Sabia o que fazer. E de repente foi dar novamente para ele, e a psicóloga percebeu uma coisa interessante. Ele pegou. Mas na verdade ele estava associando aquela mamadeira ao peito da mãe. A temperatura, alguma coisa assim. Porque esquentou. Esquentou. Então ele foi amamentado e misericórdia. Depois eu quase que eu tive que pedir leite cesta básica, porque o moleque virou um bezerro. Virou um bezerro. Então, aí a gente ficou fazendo essa avaliação. Caramba, que coisa interessante, né? A criança, a situação do menino, a saudade. Porque, às vezes, entra uma criança lá que ela foi agredida. Você pegar uma criança, por exemplo, que a mãe queimou a mão da criança com colher quente, porque ele pegou alguma coisa que não devia, esquentou a mão na palha, puniu de uma forma severa, agrediu, que ela ficou com marcas, hematomas. Aí você pensa, ele deve estar com uma raiva dessa mãe, interessante. Depois que passa aquele período ali, a primeira coisa que ele quer ver é a mãe. Que coisa, né? Interessante. É interessante. Por isso que a adoção, porque toda criança que entra no abrigo, elas só podem ter 2 destinos. Isso é importante falar. Como é que é feito? Exatamente. Entrou num abrigo, essa criança vai ter só 2 destinos possíveis. Ou ela vai ser reintegrada, a reintegração é quando essa criança volta para a própria família. Entendi. Não necessariamente pai e mãe. Pode ser avó, tio, primo, alguém de laço sanguíneo, em alguns casos afetivo. Mas via de regra, sanguíneo. Essa criança não vai para a adoção. E esse pessoal não entra na fila. Eles não disputam, a família nunca disputa com quem vai adotar. Né? Então essa criança pode ser reintegrada, é feito todo um trabalho. É um caso da criança que teve um pai que está doente, a mãe doente, não pode ficar, a mãe morreu, o pai morreu. Ontem mesmo chegou uma criança lá de 9 anos que a mãe dela morreu, ela não tem com quem ficar. Entendi. Mas alguém da família depois pode vir com calma. Exatamente. E pode pegar. Exatamente. Então isso chama-se de reintegração. Tá. A outra possibilidade é o que a gente chama de medida extrema. Que é a adoção? A adoção, ou substituição familiar. Ela vai para uma família substituta. Essa família, essa criança vai ter os mesmos direitos do filho legítimo. E essa família pode, inclusive, mudar o nome da criança. Entendi. E ela não precisa dar satisfação para a família anterior. Aquela família perdeu a guarda. O juiz entregou. Entregou, porque ela... adoção, como a dela, acabou. Dela acabou. Então pode mudar o nome. Aconteceu um fato interessante comigo, que a terceira criança que entrou em 2018, as funcionárias deram um nome, Josué. Aí eu pensei que era uma brincadeira, começaram a brincar, aí eu até brinquei, vocês estão querendo aumento, coisa e tal, babá. Josué. Ele é Josué. Josué. O juiz mandou um ofício. Mandou registrar a criança. Como está sendo chamada? Josué. E mandou registrar Josué. Então ficou meu nome. Né? Passado alguns meses, veio a família, né? O casal.
Aí eu trouxe, assim, eu me lembro que eu trouxe essa criança e entreguei para o casal, que eles iam conhecer. Eu falei assim, olha, o nome dele é Josué. Né? Aí eles começaram a chorar. Aí eu falei, meu Deus, deve ser um nome tão feio. Né? Aí eu ainda falei assim, mas pode trocar. Que eu vi ele chorando. Né? Aí ela era uma sargento do exército, não, da aeronáutica, trabalhava na Ilha do Governador. Ela era sargento e ele tabelião, num cartório. E ela olhou para mim e falou assim, não posso. Nós não podemos trocar esse nome. Aí eu, mas o que houve? Eu falei assim, olha, nós somos católicos, carismáticos, e o padre, nessa semana de oração, ele estava dizendo que Deus ia mandar no nosso bebê. O padre falando conosco, e que um dia nós íamos dizer com bastante satisfação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O senhor entendeu por que eu não posso mudar esse nome? Porque foi o que Josué disse. Então eles choravam por causa disso. O padre tinha dito a eles lá, eles são católicos do grupo carismático. Né? E tiveram essa experiência. Né? E eu achei muito interessante isso. Né? Então ela falou, eu não posso mudar esse nome. Porque o padre disse que Deus que deu, né, o bebê. E que nós iríamos dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aí foi a palavra de Josué. Um detalhe também importante, embora seja um abrigo mantido especificamente criado pela Igreja Evangélica Congregacional, mantido na sua maioria das vezes pelas igrejas congregacionais, né, que ajudam bastante, né? O senhor é da igreja congregacional, a maioria certamente dos trabalhadores possam ser também, mas é um abrigo que recebe todas as crianças que tiverem aptas a irem para lá, desde que a justiça determine, né? E o abrigo é evangélico, mas ele não pode fechar. Sim, estou deixando só isso claro. E quem adota também é do credo que for, né? E não é só o credo. Hoje a gente vive uma situação que, por exemplo, eu tenho a minha concepção cristã, bíblica, de gênero. Eu tenho a minha convicção. Sim. Porém, eu não posso impor isso como diretor. Então, por exemplo, a adoção hoje é aberto, porque quem determina isso é o juiz. É o juiz, não é? Exatamente. Não então, é muito comum, por exemplo, já que estou falando em termos de gênero, das crianças seriam adotadas às vezes porque as pessoas homoafetivas, e que nós não podemos interferir. Não pode interferir em nada. Eu ter a minha posição cristã é uma coisa. A lei. Agora, eu tenho que tratar com equidade. Não interfere. Não interfiro. Não, isso é importante a gente falar, porque é esclarecer também, porque o povo evangélico também tem que entender essa questão. Sim. Né? Que é uma coisa que não é de domínio da igreja evangélica. Exato. Ela só criou, ela mantém, mas quem toma as decisões é a justiça. É igual, por exemplo, eu não posso rejeitar doação, a não ser aquela doação que vai colocar em risco a vida da criança. O cara vai lá, todo ano aqui, sem armas pro abrigo. Qual interesse que eu vou ter nisso aqui? Mas eu me lembro de uma ocasião que eu estava lá, chegou uma senhora, que ela era de uma religião afro, ela levou a doação para o abrigo, né? E eu disse, por favor, pode colocar ali. Eu não posso chegar para não, nós somos evangélicos, nós não podemos ter esse tipo de discriminação. Então, é muito, porque você recebe todo tipo de pessoas ali. Você tem que entender, o abrigo ele é evangélico, ele tem uma linha evangélica. Sim. Mas ele não pode discriminar as pessoas que querem ali fazer a sua parte, aquilo que ela entende como sendo boas obras. Então, o abrigo é um terreno muito minado, que você tem que ter muito cuidado para você não passar. Exatamente. Então, nós recebemos lá dentro do abrigo, ele é aberto, quando as pessoas vão lá, querem conhecer, têm curiosidade, né? Querem saber de alguma coisa. Só não pode ver as crianças, né, pastor? Exatamente. Aí é que está. Exatamente. Aí, e essa é uma questão interessante, porque o que leva uma pessoa a visitar o abrigo? A criança.
tá? Querer ver, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma vez tivemos um problema que foi um casal da Barra da Tijuca. E aquela foi uma visita que foi considerada uma visita não desejada. Por quê? Chegaram bem, a gente vê aquele poder aquisitivo alto, né? E aí, levando, coisa e tal. A partir daí foi que o Ministério Público começou até a cobrar um pouco mais essa observação. Então, quantas crianças estavam ali, o pai com o garoto, você está vendo ali? Tá vendo? Você pode acabar assim. É assim que você vai querer? Aí, tá vendo ali? Você reclama, você tem tudo dentro de casa. Então aí percebeu-se isso, chamou a atenção. É um pecado. Escuta, só gente, vamos parar essa visita aqui. E eu me lembro que a frase foi dita assim: essas crianças, elas são muito mais felizes do que o seu filho. Pode ter certeza disso. Elas não têm tudo que o seu filho tem. Mas olha bem o desserviço que o senhor está prestando para o seu filho. E aquilo ali, a gente via que a esposa não estava concordando com aquela postura. Uma fala infeliz, totalmente infeliz. Uma fala negativa. Tá entendendo? Infeliz. Abrigo, olha só, abrigo não é lugar ideal para nenhuma criança. Não, claro. Não é. A criança precisa. É o lar. Eu costumo dizer que essa frase não é minha, mas eu achei ela interessante. Toda criança que entra no abrigo, ela tem que entrar de costas. Ela tem que entrar de frente, olhando a rua. Para ela sair de lá. O abrigo não é o melhor lugar para uma criança. Ele é necessário. Por mais que a gente dedique o que a gente dedicar à criança, por mais... Ela não vai estar tão bem como numa família. Se ela tivesse uma família saudável. Se ela tem uma família conflito... também. Exatamente. O abrigo é melhor. Exatamente. Então, por exemplo, lá nós recebemos crianças de todos os tipos. Nunca chega pra gente aquela criança assim, bonitinha, perfeitinha, tudo bem, saudável. Alegre, tá feliz, tá ótimo. Né? Eu costumo brincar... Ficaria lá onde estava, né? Eu costumo brincar o seguinte: eu nunca recebo criança dos condomínios da Barra. Nunca vai pra lá. Né? Porque uma criança quando chega, então vamos lá. O que é mais comum, vamos dizer assim? O que é comum? Toda criança que entra lá, ela tem, ela geralmente é filha de alguém que tem AIDS, é soro positiva, né? Aí essa criança quando entra, ela é classificada como exposta ao HIV. Ela já entra assim. Porque, veja bem, aconteceu já vários casos do pai e a mãe serem soropositivos. Porém, a doença não manifestou. Eles são soropositivos, mas não manifestou. Tá? Aí essa criança foi o quê? Parto normal? Foi cesárea? Nasceu na rua? Nasceu no hospital? Nasceu em casa? Tudo isso a gente tem que responder lá nos questionários que o médico quando vai levar para uma consulta. Porque tudo isso tem relevância. Se a criança nasce dentro de um centro cirúrgico, o procedimento é um. Sim. Se ela nasce em casa, o procedimento é outro. Se ela nasce na rua... Outro ainda. Olha, pensa bem numa criança que nasceu na rua, os pais são soropositivos, olha quanto essa criança está exposta. Tá? Então essa criança, a gente pega essa criança assim, ela já vem classificada, ó, exposta ao HIV. Pode acontecer de surgir. Tá? Bom, 2018 para cá, eu já perdi a conta de quantas crianças eu tive que pegar, porque nós só temos 5 hospitais de referência para levar essa criança. Quando essa criança chega, eu tenho que sair 4 horas, 4h30 da manhã, porque as nossas crianças são tratadas no SUS. Sim. Tá? Não tem clínica particular para elas. Então eu tenho... A clínica da família da região não Sim, mas nesses casos é caso especial. É caso específico. Eu tenho que levar para o hospital de referência. É mais sim, mas... Sim, ali perto, né? Opa, de lá é minha salvação. Então o que acontece? Eu tenho o Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu estou em Pedras de Guaratiba, tá? Olha bem a distância. Hospital Jesus, em Vila Isabel, Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, Grafeguille, na Tijuca, Fernando Figueira, no Flamengo. Eu tenho que levar para um desses 5. Quando chega lá, as crianças do abrigo vão ser atendidas. Nunca vão dizer que não tem vaga, vai ser atendida. Então, quando chega lá, eles já começam, já sabem que é exposto ao HIV, filho de soro. Eles já vão entrar com o Bactrim e o AZT, lá, o coquetel. Em 60 dias, eu corro para fazer o chamado exame da carga viral, né?
Bom, 2018 para cá até hoje, em 60 dias, todos os bebês que eu levei, todos, sem exceção, com 60 dias a carga viral zerou. Poxa, Isso é milagre de Deus. Isso é que milagre, Isso né? não tem uma explicação. Os médicos... É Deus Nunca mesmo, uma criança... pastor. Exatamente. Aí o que acontece? O pai e a mãe... Nenhuma, 2018. Pensa, Deus seja Então veja louvado. bem, você tem... Glória a Deus. Os próprios médicos ficam assim, né? Porque essa criança, os pais são soros positivos. Essa criança, quando nasceu, Teve todos os riscos. se foi parto normal, ela passou, né? Próximo contato direto com o sangue da mãe. Sim. Certo? Então, é uma situação assim que você não tem outra explicação que não seja milagre de Deus. Nunca uma criança depois de 60, depois de tomar o AZT, o Bactrim, que já arrebentou ela por dentro, obviamente, mas esse problema ela não tem. Então ela é considerada uma criança sem qualquer sinal bênção, de... né? É bênção. Que bênção. Muito bem. Uma coisa que eu queria também perguntar ao senhor é o seguinte. O senhor mencionou sobre o SUS, né? A assistência que o senhor tem lá no entorno, né, com relação à clínica da família, o senhor pode falar alguma coisa? Posso. Veja bem, é a nossa Unimed. Não tem... Tem um amor tremendo pelo abrigo. Tem, os médicos ali, os funcionários. Maior cuidado. A gente quando chega ali... que lindo. Eu me lembro de uma ocasião, foi na pandemia, coitado, eu fiquei com pena do médico? Do coordenador, era enfermeiro, né? Coisa que eu cheguei assim e tinha que vacinar negócio da Covid. Aí eu pedi uma unidade para ir lá no abrigo, né? Aí não negaram, então eu botei todo mundo dentro da van. E levou? Todo mundo. Aí quando eu cheguei, nós não pode. Como é que não pode? Tem que vacinar. Tem que vacinar. Ah, mas vai parar o posto. Ué, que pare, eu tenho que vacinar as crianças, eu não posso deixar de vacinar as crianças. Aí ele falou, tudo bem, o senhor não quer vacinar não? Ok, então o pessoal, vamos voltar. Aí ele ficou desesperado, porque como é que ele ia negar o... Aí ele teve que parar o posto. Aí na van, né? 20 crianças. 20 crianças, teve que dar lá, que era uma determinação. Então, assim, os funcionários, as crianças são muito bem cuidadas. Eu vejo, quando a gente vai lá... Não, pode ter certeza que... A gente não vê a criança, né? Mas vê o cuidado. Isso eu acho interessante. Eu quero até aproveitar para agradecer o pessoal do UPA de Sepetiba, o pessoal do UPA de Santa Cruz, Cesarão, porque é para onde as nossas crianças vão. Você está entendendo? Então, a gente leva eles... Então, Clínica da Família, UPA, Hospital Pedro II e o Hospital Rocha Faria... Já conhecem bem? É a sala de estar nossa lá. Muito bem. Estamos com um bebê agora mesmo lá. Cuidando. Veja bem, essa criança tem coma alcoólico. Gente, um bebê com coma alcoólico. Por causa do histórico. Ela foi gerada no álcool. Ela tem abstinência. Ela tem 1 ano só. 1 ano e 1 mês. Ela não anda, ela não fala, ela não fica em pé. Está lá internadinha agora. A mãe só bebida. É triste. Ela não pega peso. E em 2 dias ela perdeu 400. Temos que orar por essas crianças. Ela perdeu mais, né? 400 gramas. Temos que orar mais por essas crianças. Uma criança perder 400 gramas em 2 dias. É muita coisa. Muita coisa. Muito bem. O processo de adoção, o senhor pode falar um pouquinho? Sei que, olha só, deixar bem claro que a adoção não é de responsabilidade do abrigo. O abrigo tem nada com isso. Ah, graças a Deus, que bom. Da justiça. Ajuda a gente aí. Da justiça, só esclarecer pelo seguinte, porque às vezes a pessoa faz confusão, né? Achando que tem uma interferência, mas não tem. Qual é o processo de adoção? Aí é que entra algo importante. Quem quiser adotar, seja o casal singular, homoafetivo, aí esse mérito não é nosso, aí é lá, ele tem que procurar na comarca dele a vara da infância e adolescência. Sim. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, eu quero me habilitar. Então eles vão dar toda a orientação, documentação que tem que levantar as certidões, é uma burocracia muito grande, certo? Vai fazer o cursinho, eles vão visitar a casa, vai traçar o perfil da criança. Qual é o tipo de criança, qual é o que ele quer. Loura, escura, cabelo liso, cabelo carapinha, com dinheiro, sem dinheiro. Ele vai estabelecer lá o que ele quer, é o que chama de traçar o perfil.
Uma vez traçado o perfil, ele dá continuidade, aí chega até o momento da habilitação. Então, ele está habilitado. Uma vez habilitado, ele vai ter que aguardar na fila aquele perfil que ele escolheu. O meu recorde hoje é de espera, a média são 7 anos. Teve um casal que ficou 17 anos, eu até brinquei que não era pai, era avô, pelo tempo. Poxa, né? Mas o meu recorde é de um dia. Uma pessoa habilitada um dia. Ué, habilitou num dia. Num dia. E conseguiu... veio lá de Natividade, lá do lado de fronteira com o meu. Aí ela chegou, pegou uma criança que estava lá. Essa criança estava com a gente em torno de 2 ou 3 anos. Aí ela falou assim, eu vim buscar aqui a minha filha, coisa e tal. Eu falei, mas quanto tempo a senhora está na fila? Ontem. Tá gravando? Tá. Ontem. Ontem? Ué, como assim? Ontem saiu a minha habilitação, mas só ficou um dia só. Aí eu peguei a ficha da criança que estava lá com a gente, né? E ela falou, olha, mandaram eu vir aqui. Essa criança, ela tinha, na ficha dela, ela tinha sífilis, exposta ao HIV. Ninguém ia querer. Fenda palatina, não é o lábio leporino, não. A fenda lá no céu da boca, aberto. Ela não ia andar, não ia falar e provavelmente não passasse de 5 anos. Esse era o perfil. Resolveria um dia. Né? Aí eu falei, a senhora tem ciência da situação dessa criança? E ela falou, tenho. Ela tem isso e tudo aquilo que ela foi falando. E mesmo assim a senhora quer essa criança? Claro que eu quero. Eu não pude gerar um filho. Mas se eu gerasse um filho, ele não poderia nascer assim? Gente, que espetáculo. Aí eu parei assim sabedoria. E ela levou essa criança. Ela me manda foto quase que toda semana. Continua com a criança. A criança não tem sífilis, não tem AIDS, já fez a cirurgia do lábio, da fenda palatina, já operou. Eu acho que trocaram foi um fiozinho lá dentro na criança, porque a garota é virada em 320. Que história linda. Anda, fala, tá totalmente integrada, não tem nada. Isso é importante demais, não tem nada. Essa criança tá ali, a mãe Milagre, dela. Né? Resumindo, esse homem era um casal, segurança, ele sofreu uma fatalidade, um acidente, perdeu uma perna. Né? Então ele passou a ficar em casa porque ele foi aposentado por invalidez. Olha que coisa. E aí essa criança, ele falou para mim, a minha alegria. Meu Deus, como Deus. E ele está podendo ficar com a filha. Que maravilha. Essa criança está se desenvolvendo assim. Não, quando você vê foto dela... Milagrosamente, criança, né? Não, você não diz. Então veja bem, essa mulher, ela não fez nenhum tipo de exigência. Eu não sou contra quem faça exigência. Não, sim. Você está me entendendo? Porque a adoção tem um caráter ali que a gente tem que olhar bem. A pergunta que fica, né? Conto para a criança que ela foi adotada ou não? Não tem essa... Sim. Né? Essa é uma questão. Sim. Eu sou defensor de que a criança deva sempre saber. Saber tudo, né? Porque a pior coisa que tem é a criança saber atravessado. Um dia, numa discussão, eu tenho um caso de um trauma de uma criança que foi assim. Na hora da briga familiar, ela é tua filha. Você é adotado? Como é que é, né? Como é que é? Tem um caso assim na família. E tem também um outro aspecto. Existe aqui, eu vou citar o nome, mas tem um ator aí que eles foram buscar a criança lá na África. Né? Acho que é Bruno Gagliasso. Eu posso citar o nome dele. Acho muito bonito o que eles fazem, que eles fizeram, legal. Pegaram as 2 crianças, né? 2 ou 3. Ou 3, uma coisa assim. Só tem um detalhe. Eles estão tendo problemas agora com uma das crianças. Porque a criança quer voltar para o habitat dela. Certo? Ela quer voltar. Ela tem vida de rainha, de princesa aqui. Mas não quer mais. Ela quer voltar para a África. Sabe, é o instinto dela, é o desejo dela, né? Então eu pergunto assim, a criança adotada, ela vai sempre ter a curiosidade de saber a sua origem. Essa é uma discussão que tem que ser aprofundada, não há dúvida disso. Né? Eu gostaria de saber se foi adotado ou não. Eu também sou a favor de que conte. Tá entendendo? Agora, eu tenho um caso
de uma pessoa assim, que ela não pode saber. Só que ela tem que se policiar tanto, porque qualquer ambiente que ela vai, todo mundo sabe que alguém sabe. Você está entendendo? É muito difícil esconder mesmo. Exatamente. A adoção vai dar certo, não vai dar certo? Não sei, é uma incógnita. Há casos, há registro, por exemplo, de criança adotada que matou o pai. Nós temos o Robson Cavalcante. Robson Cavalcante é um pastor anglicano, conhecidíssimo. A minha mocidade, ela foi, como estudante de teologia, foi ouvindo o Robson Cavalcante, lá de Recife. Ele foi assassinado pelo filho que ele criou com todo carinho. Existem as exceções. Sim. Né? Eu olho para a Bíblia, eu preguei inclusive domingo agora sobre isso. Eu ia até perguntar. A questão de adoção na Bíblia. Bom, o caso mais... relação da Bíblia. Eu acho que o caso mais concreto que a gente tem, eu preguei domingo agora, na primeira igreja presbiteriana de Anchieta, eu preguei esse sermão. Esther, a adoção bem-sucedida. Você, quando olha para a vida de Esther, você olha que o tio dela é fácil você entender o livro de Esther, porque existem 4 episódios. Uma mulher que, através da sua beleza, sem se prostituir, chega à rainha. Ela foi pela beleza dela. Ela consegue destronar um sujeito mau que é Amã. Ela consegue elevar a posição de excelência um primo pai, porque ele é primo dela, né? Ele é primo, Mordecai é primo dela. Primo dela. E ele vai e adota ela, né? E todo judeu, qualquer lugar do mundo, quando se fala em Esther, o judeu endeusa ela, por quê? Porque ela evitou um morticínio. Ela a Deus também. Exatamente, ela evitou que os judeus fossem exterminados, né? Mas aí o que eu preferi olhar, outro aspecto, eu quero olhar o seguinte, ela só foi possível tudo isso porque foi adotada. Ela foi adotada. Ela foi adotada. Né? Aí eu costumo dizer o seguinte, que a adoção, ela tem 4 aspectos. Primeiro, isso aí falando do ponto de vista cristão. Sim. Se você não é cristão, está assistindo, você não está sujeito a isso. Mas quem é, está sujeito a isso. Em primeiro lugar, a adoção é vocação, é chamado. É vocação. Nem todo mundo tem essa vocação. Tem essa vocação para adotar. Então, é bom quando a pessoa desiste, porque não é para mim. Eu, particularmente, eu não me vejo adotando uma criança. Embora cuide dessas crianças, mas como gestor. Então, é vocação. Segundo lugar, você tem que ter fé. É porque não sabe que você está adotando. Exatamente. Você vai dizer, será que vai? Se você tem dúvidas, então não entra. Né? Não entra, tem que ter fé. Tem que ter abnegação, porque você vai ter que abrir mão de coisas... Porque também, filho, você abre mão de muitas coisas. Exatamente. E acima de tudo, o amor. Tem que amar muito. Você quase que extintamente ama, né? Você já imaginou, como eu conheço casos, assim, da pessoa dedicar a vida depois que eu falei, você não é minha mãe. Não é mole, não. Você não é meu pai. Você corre esse risco de ouvir essa frase. Como também se tiver irmãos, eu tive um garoto lá que ele foi rejeitado 5 vezes. Tem esses casos também, né? A lei permite, né? Então, no período... Pode devolver a criança? Depende, vamos lá. Quando sai o seu nome na lista, quando sai o nome, o juiz vai te dar um documento que chama aproximação. Então ele vai endereçar a mim como diretor, encaminha o diretor fulano de tal, para aproximação com a criança tal. Então é para um tempo que ela vai passar. Aí ela vai lá visitar a criança. Quando é bebê. Vai acostumar mesmo. Agora, uma criança já com 5, 6, 7 anos. Tem aproximação. Aí depois, quando eu percebo que há uma aproximação, eu vou liberar final de semana. É um processo. É um processo. Isso é o que chama de aproximação. Né? E aí a pessoa, vamos iniciar o processo? Aí sim, vamos iniciar. Ela tem, até o momento que o juiz deferir a guarda, ela pode desistir. Quando o juiz deferir o termo de guarda, ela até pode devolver, há casos, mas o Ministério Público provavelmente vai entrar com uma ação indenizatória pesada sobre aquela pessoa. Entendi. Tá? Então, pode acontecer isso. Sim. E aí já aconteceu de ter, rivalizar. Entendi. Né? Porque a criança tem... Já ficou lá, já... Exatamente. Já também, né?
E, enfim, então, em linhas gerais, adoção. Mas é muito lindo tudo, né? Olha, 1 hora é muito pouco, ainda tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas tudo isso vai ser resolvido, né? E eu quero dizer para o senhor o seguinte, temos uma festa agora dia 26 de abril, Isso. que vão estar todas as igrejas lá. Fala um pouquinho, muito rapidamente. Opa, olha... Nosso tempo já está esgotado. Ok, eu quero convidar você para essa festa dia 26. Sim, passa as fotos. O aniversário do abrigo, na verdade, é comemorado 21 de abril. Essa data não é a data oficial. Sim. O abrigo foi inaugurado em 1 de janeiro de 1947. E por que foi abril? Porque foi um feriado que, né? A primeira festa do abrigo foi em Vila Isabel. Tá bem. Em Vila Isabel, foi a primeira festa, tá? E rapidinho para eu poder falar desse ano. Mas veja bem, essa festa é interessante, que foi a primeira. Janeiro de 1947, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que era em Vila Isabel. Não é onde é São Cristóvão, onde é hoje, não era lá, era ali. E havia ali um dono que era o Barão de Drummond. Né? Onde é a praça hoje. Ali foi a festa. Que bacana. E ali tinha os animais. Esse Barão de Drummond foi o camarada que inventou o jogo do bicho. Que é o jogo popular que a gente tem aí. Aí ele dá uma declaração, ele cedeu o espaço, ele não cobrou nada pro abrigo, ele cedeu. Aí ele coloca assim, foi uma festa linda, muita gente. Quem não gostou foram os comerciantes que não conseguiram vender suas bebidas fermentadas. Que os crentes... Vamos dizer assim, naquela época os crentes não bebiam, hoje alguns bebem. Mas naquela época, então quem vendia bebida fermentada não vendeu. Não deu nada, né? Aí o abrigo vai para Pedra de Guaratiba, compra aquele terreno e começa a fazer a festa. Esse ano, nós não vamos fazer a festa no dia 21, porque vai ter um feriado muito prolongado. Ia perder muito. 18 até 23, porque você emenda a Semana Santa, 21 de abril e 23, que são 3 feriados longos. Então nós preferimos ir para o dia 26. Olha, vai ter lá as barracas, nós vamos ter lá a parte gospel, a parte musical, o pessoal da Batista Atitude, o pessoal da Igreja do Verbo, o pessoal da Segunda de Barra de Pina, que é a Raquel Paré, vai ter essa parte gospel lá, de louvor. O futebol, que sempre tem, as barracas, e das 8 às 5 do dia 26, sábado, nós vamos estar lá numa grande festa comemorando o aniversário do abrigo. E é importante para dizer que não é mais não são só os congregacionais, né? São todas as igrejas que quiser participar, ainda se tiver tempo ainda em local lá, quiser colocar a sua barraquinha para ajudar o abrigo também. Exatamente, pode colocar. Tem como ainda? Tem vaga? Tem espaço bastante. Tem espaço, né? Muito grande lá. Vale a pena, não deixa de ir. É muito importante, vai ajudar, mesmo que você não seja cristão, vai lá, assista, tem show gospel, né? Exatamente. Tem pregação, tem futebol, é muito lindo. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer muito o senhor por ter vindo. Vou lhe passar essa simples lembrancinha do nosso programa. Obrigado. Dizer para o senhor que eu pretendo, se o senhor permitir e quiser, voltar ao programa para a gente falar um pouco mais sobre a adoção. A gente está à disposição. Esse processo todo, porque é muito importante trazer esses esclarecimentos, né, para a população, porque às vezes a pessoa até pensa assim, eu quero adotar uma criança, mas é tão difícil. E aí acaba abandonando o desejo. E a gente pode falar também sobre voluntariado dentro do abrigo, uma série de coisas. Falar sobre quem trabalha, sobre as pessoas que queiram prestar serviço sem ter vínculo, né? Porque também o abrigo não pode pagar todo mundo, certamente deve ter pessoas que trabalham como voluntários, né? Temos, mas nós temos hoje, o abrigo hoje, ele para poder funcionar, devido à sua área ser muito grande, ele tem hoje 25 funcionários, para cuidar de 20 contratados crianças. Mesmo, né? Todos eles registrados, celicistas. Tá? Muito bem. Ó, tá vendo? É caro, hein? Manter um abrigo hoje não é mole não, né? Não, posso até dar valores. Hoje, para você manter o abrigo funcionando, R$80 mil mensais. Por mês. Tem que ter. Por mês? O governo manda para nós em torno de 40%. E o senhor administra diretamente ou tem uma empresa terceirizada aqui? Não, nós temos o conselho que cuida. O conselho. Né? O conselho é que cuida. Congregacional, não é? Exatamente. O conselho ele é todo de pessoas de igreja congregacional. Para participar do conselho, tem que ser membro de uma igreja congregacional. E para fazer as visitas lá, pastor, como é que faz? Agendadas. Sim, né? Agendadas. Vamos passar a colocar o telefone aí, tá bom? 2417-1724. 2417-1724.
1724. 2417. 1724. E as visitas de segunda a sexta, das 9 às 16h30, sábado de 9 às 11h30. Porém, só agendada. E a rede social do Abrigo? Abrigo Pedra de Guaratiba. Entrou lá no Instagram, tem tudo. Abrigo Pedra de Guaratiba. Abrigo Pedra de Guaratiba. O garotinho ali já botou na mão. Acabou. Ai, ó. E ele vai voltar para falar mais. Eu agradeço a participação de vocês aqui, né? Todos que estão nos assistindo, os que vão assistir depois, posteriormente, né? Esse episódio vai ficar gravado. Muitas pessoas em muitos estados, muitos países vão assistir. Vai chegar em muitos lugares. Quem quiser fazer doações, pode entrar em contato com o endereço social do Abrigo, pode também ligar, não pode? O senhor vai ver direitinho as doações, a pessoa também quiser visitar, pode, mas é importante demais. Servir, isso é servir, né? É isso aí. Né? De qualquer credo que você seja, né? Você dando uma atenção para uma criança que está num abrigo. Tem apadrinhamento das crianças? Não, apadrinhamento é só em abrigos com crianças acima de 8 anos. 8 anos. Nós até temos lá criança, mas essas nossas não podem ser apadrinhadas. Apadrinhadas. Né? Já é um processo diferente. Muito bem, mas pode visitar? Pode. Sim. Muito bem. Ficam com Deus. Agora, nossos comerciais, os quadros nossos, tudo vai ser passado agora, porque nós temos que encerrar o programa. Não deu tempo hoje, porque o assunto era maravilhoso, importantíssimo. Ainda ficou muita coisa aqui que eu não pude perguntar. Que Deus te abençoe. Obrigada, obrigada e obrigada, pastor. Só tenho que agradecer. Nós te agradecemos. Obrigada, equipe. O senhor quer falar alguma coisinha, passar um versículo, alguma coisa? O senhor está indo. Só gostaria que valorizasse a nossa festa no dia 26 de abril, então, lá em Pedra de Guaratiba. Nós vamos estar aqui anunciando ainda mais, né? Ainda pegamos ainda uma quarta mais, né? Para poder falar. Duas quartas. Pegamos 2 quartas. 2 quartas. Vamos estar anunciando direitinho para o senhor aí, porque é importante demais. Aliás, 3, 10, 17 e 24. Ah, é? Então é isso. Vamos ter ainda 3 programas, nós vamos estar falando. Ok? Fiquem com Deus. Ó, tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência, tá bom? Fica conosco aí. Perdoa qualquer coisa. Beijo. Quero te dar uma novidade. Nós temos agora um quadro Pode Falar. É o quadro em que vão estar repórteres nas ruas apresentando pessoas para você que vão estar respondendo perguntas pertinentes à Bíblia. Pode ser você a ser encontrado na rua, às vezes na porta da sua igreja. Eles vão estar por aí pelo Rio de Janeiro para nós colocarmos esse quadro para você assistir também. Então não esqueça, pode falar, tá bom? Mas você pensa que acabou? Acabou nada. Nós temos também um novo quadro, Pode Orar. O que é, Ângela, o Pode Orar? São mulheres de Deus, homens de Deus, missionárias, que vão estar orando. Sempre, todos os dias, terão várias orações no nosso podcast Fala Comigo Deus, sobre igreja, orando sobre o país, sobre os empresários, orando pelos missionários, orando pelas famílias, né? Nós precisamos muito de oração para estimular você que está nos assistindo, que nos acompanha, a lembrar que tem que estar em oração. A palavra diz que se a gente não orar, a gente não vence. Nós temos que orar para vencermos vencedores, ok? Você também precisa orar. Esse quadro Pode Orar é para te estimular, para lembrar você o quanto é importante o povo de Deus estar em oração. Pensa que acabou? Acabou nada. Temos ainda o quadro Pode Divulgar. Como é que é? É assim, você tem a sua igreja, faz contato com o programa visita a sua igreja, faz uma parceria com a sua igreja, nós vamos divulgar no programa a agenda especial da sua igreja de eventos. E aí, vamos estar nos grandes eventos da sua igreja, podemos mandar um representante do programa para gravar umas tomadas lá do evento, para mostrar como a sua igreja tem trabalhado para o Senhor. Eventos de mulheres, de jovem, adolescente. Quantos eventos tem na sua igreja? Quantos calendários tem marcado todo ano, o ano todo? Então, é importante divulgar o que a sua igreja está fazendo, como ela está trabalhando para o Senhor, tá bom? Não esqueça de fazer essa parceria. Aqui, ó, Pode Divulgar, tá bom? E tome posse. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados. E a Rarice.
não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Aqui está, Qualificar. E aqui está a Rarice.